primeira pergunta é se você pode se apresentar como profissão, nome, e quem é você hoje como artista? Tá, eu sou Paulo Marcos, eu sou ator, diretor, professor de teatro. Quem eu sou como artista é uma pergunta rica, né? Eu acho que o meu lugar na arte está muito nesse encontro, né? Da educação e da arte, né? Eu acho que essas duas coisas funcionam muito juntas. Assim. Eu me vejo como um artista educador ou um educador artista, né? Essas coisas não se separam muito. Quer dizer, eu vejo o mundo, né, do ponto de vista, né, desse cruzamento aí como um lugar de transformação, como um lugar né, onde o ser humano, né, se coloca em relação à vida de um modo estético, de um modo curioso, de um modo inquieto, né, entende? Que é um pouco o lugar do professor, o lugar do artista, né, alguns modos assim talvez mais humanistas, né, de enxergar a sociedade, o mundo, as pessoas. Acho que é nesse lugar. Legal. E qual foi o seu primeiro contato com o Grupo Tapa? Como você ingressou no grupo? Uma longa história, né? Foi assim, vamos voltar, né? Lá para trás, a gente está falando dos anos 80, 1980 e tantos. Né? Foi um momento em que eu comecei a fazer teatro. Eu era jovem, né? Comecei a entrar em contato com o teatro e comecei a assistir teatro. Né? Naquela época existiam pouquíssimos grupos de teatro como tem hoje em São Paulo, né? São Paulo hoje hoje que eu digo nos últimos 30 anos, 20 anos, né? Se tornou um lugar onde o teatro de grupo floresceu, né? Isso tem a ver aí com a lei de fomento, tem a ver com arte contra a barbárie, algumas coisas que são importantes historicamente, mas enfim, São Paulo se tornou aí um lugar, hoje tem muito grupo de teatro em São Paulo. Na época que eu estou falando não tinha, né? Eu estou falando de meia dúzia de grupos que existiam, né, em São Paulo e talvez no Brasil todo, né? Então eu estava na escola de teatro, já tinha visto algumas coisas do Tapa, tinha visto algumas montagens. O Tapa tinha acabado de chegar em São Paulo, porque na verdade o Tapa é um grupo carioca, né? Eles se formaram no Rio de Janeiro e vieram para São Paulo, se não me engano, em 86, 1986, foi quando o Tapa começou a apresentar aqui em São Paulo e acabou mudando para cá, né? Alguns integrantes lá do Rio mudaram para São Paulo. E aí, mais ou menos nessa época, 87, 88, sei lá, eu comecei a assistir, né, o Tapa. Eu tinha visto a Megera Domada, tinha visto Nossa Cidade, enfim, Raposas do Café, algumas montagens dessa época. E gostei muito, né, achava aquilo muito bom, muito bem feito, atores excelentes, né? E aí eu comecei a fazer teatro, me formei na escola. Mas aí o que aconteceu? Quando eu me formei, eu tinha a percepção clara de que a escola era muito pouco, né? Um curso de 3 anos, 4 anos que você faz, na verdade, não te prepara para uma carreira profissional no teatro. Aliás, nenhuma carreira, né? Não é a faculdade que te prepara.
é o que acontece na faculdade, depois no estágio, depois no primeiro emprego, depois, né? Você vai aprendendo, vai desenvolvendo e tal. Então eu saí da escola depois de 3 anos e eu sentia claramente que eu não estava preparado para, né, para uma atuação, assim, uma competência e tal. Aí eu falei, preciso continuar aprendendo. Onde que eu vou continuar aprendendo? Com quem eu vou continuar aprendendo? Porque também não tinha, como tem hoje, né, um monte de escolas de teatro, um monte de, enfim. Aí a gente teve essa ideia, né, eu e a minha esposa na época, que também fazia esse mesmo curso, que é a Sandra Corvelloni, a gente, e agora, né, para onde a gente vai, o que a gente faz, a gente falou, e o Tapa, né? E eles sabem mais, né? E se a gente for, né, se aproximar das pessoas do Tapa, for trabalhar no Tapa, enfim, buscar lá, mas com essa ideia de aprender, né, de conviver com pessoas que sabiam mais que a gente, para a gente poder continuar aprendendo, enfim, continuar a formação. E aí nessa época, por acaso, a gente conheceu a Ana Lúcia Torre, né, que é uma atriz super importante, super famosa, que estava fazendo uma peça no Tapa. Era Senhora Klein. E aí a gente comentou isso com ela, o que você acha, né? Ela falou, te levo lá, levo vocês lá, né? Eu e a Sandra. Eu levo vocês lá. E aí nós fomos com ela lá, ela levou lá, ela nos apresentou para o Eduardo Tolentino, né, que é o diretor do grupo, falou, que são jovens atores, né, estão se formando na escola e querem saber. Aí ele falou, nós estamos abrindo aqui agora, nesse momento, uns cursos, uns grupos de estudo, né, que existem até hoje. Era o primeiro grupo de estudo que eles estavam abrindo aqui em São Paulo. Vocês querem participar? Vem aí. E aí a gente começou a participar desse grupo de estudo lá no Tapa. Esse grupo de estudo era, nessa época, né, fui eu, a Sandra Corvelloni, tinha o André Garoli, tinha a Enate Faubel, tinha o Bruno Perillo, tinha a Lilian Blanc, o Fernandinho Paes, enfim, era uma porção de jovens, né, que estavam ali interessados, estavam aprendendo, tinha Inês Aranha, toda uma geração aí, né, de pessoas que começaram ali nesse lugar. E aí, a partir desse grupo de estudos, a gente foi virando do Tapa, né? Entendeu? A gente foi aos poucos participando de uma peça, fazendo, né, um trabalho, fazendo um processo. Eu trabalhei, eu fiz muito som, né, operação de som de peça, eu gosto muito de sonoplastia e tal, então eu fazia sonoplastia para as peças, né, enfim, e aí dali que surge, que virou né, um vínculo maior, né, e já está durando aí, sei lá, quase 30 anos, né? Sim. E quando você entrou lá no Tapa para esses grupos de estudos, essas primeiras participações como sonoplasta, o que te chamou mais atenção de primeira, assim, na forma que o grupo trabalha? A primeira questão era a ideia de grupo mesmo, né? Essa ideia de um elenco fixo de pessoas que vão aprendendo, que vão convivendo, que tem uma intimidade, né? Que é quase uma família, no bom e no mau sentido, né? Falar que é família não quer dizer que é, né? Não é um elogio sempre, né? Não é necessariamente um elogio. Então, nessa ideia familiar e um ambiente de construção, assim, né? Era a coisa que mais me atraía e me interessava. Eu nunca nunca fiz muito assim, elenco, né? Sabe? Você vai fazer o casting de uma peça, chega lá, faz, acabou, você vai embora, né? Depois eu acabei fazendo isso, né? Trabalhei com pessoas, enfim. Mas, em princípio, essa ideia do grupo, da continuidade, né? De um trabalho continuado, me interessava muito.
Agora, fora isso, a questão do texto, né? A questão da palavra, a questão de como eles falavam, né? Isso é muito, até hoje ainda é assim, um diferencial, né? É um olhar sobre o teatro, né? Sobre o texto, sobre né? A ideia da ação vocal. Isso eu acho uma coisa muito poderosa e é uma tradição antiga, né? Isso vem lá dos italianos, vem do TBC, né? Da formação do teatro brasileiro moderno, que o Tapa pegou, né? Isso é uma coisa legal do Tapa e daquela época. Eles sempre trabalharam também, isso que eu falei, né? Eu vou lá no Tapa para trabalhar com pessoas que sabem mais que eu. Eles faziam, eles chamavam e chamam até hoje pessoas mais velhas para trabalhar com eles e aprender com essas pessoas, né? Então eles tinham feito peça com Paulo Altran, eles tinham feito peça com a Beatriz Segal, a Beatriz já estava lá, né? Então eu convivi no Tapa, então o Tapa tinha o Tapa, Eduardo, a Denise Weinberg, o Brian, né, Penido, a Clara Carvalho, o Guilherme Santana, o Zé Carlos Machado, tinha ali as pessoas, né, o elenco do Tapa, que eram jovens, na verdade, né? Tinham o quê? 20, eles tinham 40, um pouco menos talvez, mas eles traziam pessoas de 60. A Sônia, né, quem eu conheci no Tapa? A Sônia Oiticica, que foi a primeira Julieta do teatro brasileiro, né? A primeira mulher que deu um beijo na boca no teatro brasileiro, fazendo Julieta, né? Eu trabalhei com a Natália Timber, lá no Tapa, a gente fez o Oscar Wilde, né? Trabalhei com a Beatriz Segal, com Etty Fraser, enfim. E essas pessoas todas falam muito bem, né? Tem essa tradição do texto, da dicção, de uma articulação, e aí isso eles valorizam muito e eu acho bem bacana, né? Bem importante. Uhum. E em que momento que você se sentiu parte do grupo e não só membro ali dos grupos de estudo? Eu acho que eu posso responder um pouco diferente. Na verdade, eu lembro o momento em que eu me senti profissional, na verdade, mais do que parte do grupo, em que eu senti que eu estava montando, né, fazendo uma peça, criando um personagem, fazendo um processo, e eu sentia que eu sabia o que eu estava fazendo, sabe? Que eu sabia o que precisava ser feito, eu entendia né, a história, o mundo, o personagem, e eu tinha condições né, de elaborar isso fisicamente, criativamente e fazer bem feito. Né? Isso eu tenho consciência nesse momento. Sabe quando foi isso? Foi 10 anos depois que eu entrei lá. Nossa. Levou 10 anos. Peraí, deixa eu pensar. Mentira, não foi 10 anos depois que eu entrei lá. Foi 10 anos depois que eu saí da escola. Ah, tá. Né? Que eu entrei lá foi uns 6 anos, 7 anos depois, mas é bastante tempo. Né? Na verdade foi 10 anos, porque eu saí da escola em 1991, isso que eu estou contando foi em 2001, que foi quando a gente montou Major Bárbara, que é uma peça do Bernard Shaw. Essa peça foi a primeira que eu fiz, tá, claro, né? E que eu falei, eu sei fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu posso propor, né? Como que eu proponho, que tipo de coisa que eu proponho, né? Como que eu me relaciono com isso. Então foi isso, foi 10 anos depois de eu estar formado na escola. E para você, quais foram as peças do grupo que foram mais marcantes e quais das que você participou que foram mais desafiadoras para você? Tá.
marcantes, tem algumas que uma coisa muito marcante, que foi quando a gente chegou lá, eles estavam fazendo um projeto que chamava Panorama do Teatro Brasileiro. Isso foi muito marcante para mim. Assim. Eram peças de... Panorama do Teatro Brasileiro é o nome de um livro, né, do Sábato Magaldi, que foi um crítico muito legal, muito importante. Né? Ele tem esse livro que é o Panorama do Teatro Brasileiro, quando ele conta um pouco a história do texto, né, da dramaturgia brasileira. E aí o Eduardo resolveu montar um pouco todas as peças, né, do panorama do teatro brasileiro. Mas na época que né, eu estava chegando lá, o panorama nesse momento eram 7 peças brasileiras que estavam em cartaz ao mesmo tempo. Então a gente fazia 7 peças por semana, 7 peças diferentes ao longo da semana. Então tinha Nelson Rodrigues, tinha o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, tinha Arthur Azevedo, tinha Jorge Andrade, tinha Vianinha, enfim, eram 7 espetáculos e a gente montava isso. Então tinha dia que tinha 2 espetáculos diferentes, então a gente fazia tinha Morte e Vida Severina do João Cabral. A gente fazia uma peça, desmontava o cenário, montava o cenário da outra peça, fazia outra peça, no outro dia era outra peça, enfim, era uma loucura. Mas era isso, era teatro brasileiro, né? Então, o Vestido de Noiva que eles fizeram nessa época era maravilhoso. Eu não cheguei a fazer como ator vestido, mas eu estava lá, eu via todo dia. Tinha o Rasto Atrás, do Jorge Andrade, que era maravilhoso. Outras coisas marcantes. Essa que eu falei, o Major Bárbara, eu acho que é um espetáculo incrível, sensacional. Depois a Mandrágora, do Maquiavel. A Mandrágora a gente ficou mais de 10 anos em cartaz fazendo. Foi muito legal, era incrível. Recentemente, o Jardim das Cerejeiras, do Tchekov, também é um espetáculo bem bonito. Enfim, tem 30 anos aí, né? Acho que o Tapa agora vai fazer quanto? Acho que já perdi a conta. É de 79, fazer 50 já? quase 50, quase 50. 45, né? Talvez. É muito trabalho, né? Tem muita peça, enfim. Sim. E como esse trabalho com os clássicos e com a palavra, que é algo que é renomado no Tapa, como você comentou, influenciavam e influenciam até hoje? Então, essa questão dos clássicos, da palavra e tal, isso tem 2 lados aí, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia isso, né? Tem uma palavra aí que se fala, né, que é o teatrão, né? Esse teatrão, que é esse teatro mais careta, digamos assim, né? Isso tem muita gente que acha que isso já acabou, que isso é obsoleto, que não serve para nada, tal. Mas é justamente, né, esse lugar que o Tapa ocupa, um pouco esse lugar do antiquário, né? O Tapa monta muita peça do século XIX, né? Eu falei aqui de Bernard Shaw, né, de Tchekov, né? Enfim. Mas é a minha escola, né? É a minha formação, assim, e é um pouco o que eu acredito, né? Eu acho que contar uma boa história, né, com começo, meio e fim, né, com todos os elementos e tal, sempre funciona, né? É muito legal. Claro que existem outras coisas, né? Existem outras linguagens, outras maneiras de fazer, existem outros interesses, né? O mundo tem, né, tem uma porção de problema, uma porção de
de propostas, uma porção de abordagens aí. Então, a gente pode fazer muitas coisas com a arte, né? Mas isso, o fato de eu fazer coisas novas com a arte não quer dizer que as coisas velhas, né, estejam condenadas, né? Elas só mudam um pouco de lugar, assim, elas não são mais centrais, digamos assim, mas funcionam, né? São legais, são bonitas, né? Você pega uma peça do Ibsen é maravilhoso, é genial, é incrível. Ah, mas ele é velho, ele está do século XIX, né? O Shakespeare está lá em 1600 e é maravilhoso, é incrível, né? Entende? Então, um pouco essa mitologia do novo, né? Que a gente vive um pouco nela, dá para entender o que isso significa, mas o velho continua tendo o seu lugar, o seu valor e a sua importância. Então, é com isso que eu me identifico, né? Eu sou antigo, né? Nesse sentido, assim. E qual momento você percebeu que foi marcante para você, como ator ou não ator, nesses processos que você fez no Tapa, que você percebeu que estava fazendo Tapa de fato ali? Na verdade, eu acho que essa sensação que você está falando, eu tive num processo fora do Tapa. Eu montei um espetáculo como diretor aqui na faculdade, com um elenco aqui, com alunos da Imbi Morumbi, que era o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Né? Era um conto, era um livro, né? Uma épica, né? Uma narração, não é teatro. E eles contavam essa história, né? Então era um trabalho com a palavra mesmo, assim, né? De narração, de falar. E aí a Maria Ângela Alves de Lima, que foi uma crítica também muito legal, muito bacana, muito importante, assistiu o espetáculo e ela fez uma crítica dizendo da importância da palavra no espetáculo, né? E aí é o que você perguntou, né? Foi o que eu pensei, falei, olha só, né? Eu estou fazendo Tapa, entende? Né? Isso tudo é o que eu aprendi lá no Tapa, né? O que eu, durante anos, décadas, né? Realizei lá. E aí quando eu transmiti isso, né? Com alunos e tal, e eles fizeram isso foi perceptível, né? Pela Maria, entende? Quer dizer, ela viu que aquele trabalho estava na tradição do trabalho do Tapa, entende? Quer dizer, eu acho que isso é um legado mesmo, assim, né? Uma continuidade. Legal. E como essa experiência dentro do Tapa com atores que são mais experientes, que você comentou, e com atores mais jovens, te atravessa em cena atualmente ou atravessou? Então, é louco isso, né? Porque eu fui lá no Tapa para ser o jovem, né? Eu era o jovem, o aprendiz, e hoje eu sou o velho, né? já passaram aí, sei lá, 30 anos, e agora eu sou da velha guarda, né? Então agora os jovens chegam lá e falam, olha, vou fazer com o Paulo Marcos, né? Inverteu assim, né? É engraçado isso, é muito rápido, né? Isso passa muito rápido. Mas é dentro dessa tradição mesmo, né? Eu acho que isso significa justamente alguns valores, alguns princípios, né? Um ponto de vista, né? Sobre o teatro, sobre a arte, que vai se transmitindo, né? Se preservando, digamos assim. Eu falei do antiquário, né? É um pouco isso, né? Aí eu agora viro o antiquário e transmito para as gerações novas. Então eu sempre acho muito engraçado quando algum, né?
A gente está fazendo agora Escola de Mulheres, né? Do Mulher, que não é uma produção exatamente do Tapa, mas é o Tapa, né? É o Brian que faz o personagem principal, a Clara Carvalho que dirigiu, enfim, é uma montagem super conectada, né, do Tapa. E os jovens, né, dessa montagem têm essa relação com a gente, com os velhos, né? Eu, o Brian, a Clara. Eu sinto bem isso, assim, eu me vejo, né? Eu falo, nossa, né, quando eu tinha 25 anos, eu tinha esse olhar, né, que ele está tendo agora. Eu acho que é bonito isso, né? Sim. É uma continuidade, uma tradição. Legal. E o que você sente que você viveu artisticamente só por ser um membro do Tapa? Eu acho que tudo, de verdade, assim. Aquilo que eu comecei falando, eu fui para o Tapa para aprender, né? Aprender coisas que eu não sabia. E eu acho que se eu não tivesse ido para o Tapa, eu não saberia até hoje, entendeu? Eu não teria aprendido, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse, né, tentado uma carreira, né, direto, sem essa estrutura, né, sem essa base, não sei se eu teria ido muito longe, não. Talvez eu já tivesse desistido lá atrás, tivesse virado, sei lá, feito concurso público. Mas entende, eu acho que o Tapa me deu uma carreira, uma estrutura, um caminho. Eu comecei a dar aula lá no Tapa por causa do Tapa. Nunca tinha pensado em ser professor. Foi no Tapa que essa possibilidade surgiu de eu ser professor. Entende? Então, eu acho que eu devo muito mesmo a essa escola. Legal. E como foi a sua experiência como ator durante a pandemia e como foi a sua experiência como ator para o grupo também? O Tapa foi muito rápido, foi muito esperto na pandemia. Eles fizeram vários projetos, várias peças, várias transmissões, né? Assim, uma produção rápida e grande, assim. Sei lá, nesses 2 anos, digamos, né? 20, 21, assim, o Tapa fez vários projetos, várias montagens, né? Inclusive a Mandrágora, aquilo que eu falei, a Mandrágora a gente fez 10 anos, inclusive online na pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente gravou, né? A gente fez uma versão da Mandrágora para vídeo, né? Para transmissão online. Mas aí todo mundo pegou Covid. Nessa gravação todo mundo pegou Covid. Mas o Tapa foi... É engraçado isso, né? É engraçado você perguntar isso porque o Tapa, né? Estou falando aqui, o Tapa faz teatrão, é super careta, super antigo e tal, mas nesse momento eles foram super modernos, assim, sabe? Super rápido. Eles rapidamente já sacaram, já juntaram, já gravaram peças, já pegaram as câmeras, enfim. Eles não ficaram presos, né, no formato assim. Na pandemia, a gente teve que inventar um teatro, né? Sim. Tanto a gente inventou aula de teatro online e a gente inventou realização de teatro online, né? Que são duas coisas. Se você perguntasse isso em 2019, as pessoas iam rir na sua cara. Isso não existe, isso é maluquice, isso é um absurdo. Aula de teatro online, isso é um absurdo.
a peça de teatro online, você está louco? Né? Aí em 2020 isso virou o único caminho possível, né? De você criar, de você sobreviver, de você se manifestar, enfim. E aí isso, a gente inventou isso de todos os jeitos, né? A gente inventou isso aqui na escola, a gente inventou isso, né, na criação, na produção artística e tal, enfim. Então, foi, né, foi o momento e aconteceram coisas legais, né? Aconteceram coisas naquele contexto, né, naquela realidade que ajudaram as pessoas a sobreviver, né? Eu sempre falo isso, se não fosse a arte, a cultura, né, não fosse o YouTube em 2020, teria sido muito pior. Né? Você pensar, né, na música, né, nas histórias, né, que a gente contou, né, o quanto a cultura aqueceu, né, a vida das pessoas e o medo todo que a gente tinha, né, naquela época, né, estava morrendo milhares de pessoas por dia, né? Todo mundo tinha muito medo, tinha muito, enfim, muita raiva também, né? Por, enfim, toda aquela questão política da época. Então, se não fosse, né, a música, se não fosse o teatro, se não fosse, né, as pessoas ali se comunicando e trazendo algum tipo de esperança, algum tipo de um olhar otimista, né, algum tipo de conforto, teria sido muito pior. Com certeza. Assim, o que a gente está fazendo é a Escola de Mulheres, que eu acho sensacional. Acho uma peça fantástica. Aliás, a gente vai fazer agora, parênteses, esse fim de semana tem. Vocês podiam assistir. 29 e 30. Legal. Devia Falar para as assistir, meninas, porque é muito tapa, entendeu? Sim. Não é isso que eu falei, não é a produção do tapa, literalmente, mas é tapa, né? É família tapa, digamos assim. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Legal. E por último, assim, para encerrar a clássica, né? Qual o seu conselho para um ator jovem que está se formando, igual a gente, que quer viver ativo no teatro de grupo no mercado de hoje? Tem duas palavras importantes aí, né? Uma é ator jovem, né? Ator em formação, ator... Aí o meu conselho é estudar. Né? Foi o que eu falei, eu levei 10 anos para eu achar que eu sabia. Né? E eu acho que isso é um pouco normal em qualquer profissão, assim, né? Leva um tempo para saber de verdade, né? Então, como continuar se formando, né? Acabou a sua escola, se formou, fez lá, né, o Nelson Rodrigues, acabou, pronto nada, né? O que aí agora? Vou fazer um curso de voz, vou fazer, né, uma fono, vou fazer yoga, vou fazer um curso de clown lá na Unicamp, eu vou estudar com a Denise Stoklos, fazer um workshop, vou acompanhar o grupo Galpão, que está... Entende? Tem que ir atrás, né? A formação é muito mais do que terminar um curso de 3 anos, de 4 anos. Né? Então, o primeiro conselho tá só começando. Vai lá, né? Vai mais. Tem que ter mais fome, mais sede, mais curiosidade, mais experiência, né? Tem que fazer. Agora, aí vocês usam outra palavra, que é mercado. Né? Isso aí né? Qual o conselho em relação ao mercado? Supera isso.
Né? Não esquece o mercado, não tem mercado. Né? O que tem? Projetos, tem possibilidades, tem desejos. Faz. Né? Faz o que você quer fazer. Né? Não existe muito, né? Eu preciso ganhar um dinheiro para fazer, tem que fazer um edital, né? Vou fazer um PROAC para montar uma peça, estou esperando ganhar o fomento para não sei o quê, uma lei Rouanet, né? Vou fazer uma lei Rouanet para não sei o quê. Quer dizer, tudo isso a gente faz e pode fazer, mas se você for esperar você ganhar uma lei Rouanet para montar uma peça, vai demorar mais de 10 anos, né? Entende? Se você for esperar você ganhar um PROAC. Então, nesse sentido, eu acho, o que o jovem tem que fazer, na verdade, seja no início da escola, no fim da escola, é teatro amador. O que eu acho que está hoje em dia em São Paulo, no Brasil, muito forte e muito rico e muito interessante, é o teatro amador. Entende? Que é isso? É quem faz teatro porque está afim de fazer teatro. Não importa se ganha dinheiro, se está gastando dinheiro por causa disso, né? Está fazendo para aprender, está fazendo porque gosta, está fazendo porque tem algo para dizer. E isso não depende de dinheiro. Entende? Se você for fazer... Porque, né, tem um pouco essa ideia. Agora eu me formei na escola, eu tenho DRT, eu sou profissional e eu quero... Quase não existe isso hoje, né? Esse lugar, né? Vou contar uma historinha rápida. Quando eu comecei, há 40 anos atrás, não existia. O teatro profissional era uma coisa muito pequena, falei, né? Não tinha um grupo quase. O que existiam eram os grandes atores que eram ligados à televisão, né? Isso era uma profissão muito legal, um grande ator ligado à televisão. Fora disso não existia. Aí o que aconteceu? Nos anos 90, por aí, começou a surgir, começou a ter a lei de fomento, o PROAC, o Zé Renato, né, tinha a Funarte, começou a ter, digamos assim, uma visão profissional, né, uma visão, recursos, começou a ter dinheiro para você fazer teatro. Por isso que tem tanto grupo, porque tinha dinheiro para ter tanto grupo. Entendeu? Isso anos 90, 2000, 2010. Aí o que aconteceu? Começou a diminuir. Né? A gente está numa curva de novo descendente agora. 2025 já não tem quase mais dinheiro para arte, para cultura. Né? Foi cortado, né? Os governos vão mudando. Então, todos esses projetos que começaram lá nos anos 90 e que visavam ter um teatro de grupo, que visavam fomentar a arte, né? Estão em decadência. Né? Então está acabando o fomento, está acabando o PIA, está acabando o vocacional, está acabando o PROAC. Entende? É uma notícia ruim, mas qual é a notícia boa? A gente sempre fez. A gente fazia antes disso, fez com isso e vai continuar fazendo depois disso. Entende? Então, qual é o conselho? Não fique esperando o dinheiro, não fique esperando ficar rico com o teatro, não fique esperando. Faz o melhor possível, né? O mais honestamente que você pode, aprendendo o mais possível fazendo aquilo. Tenta dar a maior visibilidade que você pode com aquilo que você está fazendo. E é real, e é isso. Entendeu? E esse é o nosso momento. Né? Outro dia eu vi a Georgette Fadel dizendo uma coisa que eu acho que para a gente encerrar, eu acho que é bom. Ela disse assim: a nossa geração, a nossa época,
não vai ver, já não está vendo e não vai ver a coisa florescer, né? Não é agora que vai florescer, mas a nossa geração pode guardar as sementes, entende? Sim. Então, qual é meu conselho? Cuidem bem das sementes. Quem sabe um dia, né, elas podem florescer. Perfeito. Muito obrigada, viu?